Todo ano, centenas de aviões comerciais fazem seu último voo, pousam e nunca mais decolam. A maioria das pessoas acredita que essas máquinas simplesmente desaparecem, que viram sucata em algum deserto distante. Mas o que realmente acontece é bem diferente. É industrial, é preciso e movimenta bilhões de dólares por ano. Cada aeronave aposentada entra em um sistema altamente organizado de desmontagem, certificação e recuperação de materiais. Trabalhadores especializados removem componentes avaliados em milhões. Metais raros são separados por categoria e reintegrados à cadeia produtiva global. Nada se descarta. Tudo tem destino. Neste documentário, você vai entrar nesse sistema e acompanhar cada etapa dessa jornada, do momento em que o avião faz seu último pouso até a última peça ser reaproveitada em algum lugar do mundo. Um avião comercial moderno pode custar entre 200 e 500 milhões de dólares. É uma das máquinas mais complexas já construídas pelo ser humano, capaz de transportar centenas de pessoas a mais de 900 km por hora, a 10 mil metros de altitude, em condições que o corpo humano jamais suportaria sem proteção. Durante décadas, esses aviões cruzam continentes e oceanos, acumulam dezenas de milhares de horas de voo e conectam o mundo de uma forma que nenhuma outra tecnologia conseguiu substituir. Mas chega um dia em que esse avião pousa pela última vez. Os motores desligam, a tripulação desce e a aeronave simplesmente para. O que acontece com essas máquinas depois desse momento é uma das histórias mais surpreendentes da indústria moderna. Não é o fim que parece ser. Por trás das fuselagens envelhecidas e das cabines vazias, existe um mercado bilionário, um processo industrial altamente organizado e uma lógica econômica que pouquíssimas pessoas conhecem. Antes de desaparecer, um avião aposentado passa por uma jornada complexa, lucrativa e surpreendentemente eficiente. E é exatamente essa jornada que vamos acompanhar agora, do momento em que a aeronave chega ao chamado cemitério de aviões, até a última peça de metal ser transformada em matéria-prima para novos produtos. Quando uma companhia aérea decide retirar uma aeronave de operação, a primeira decisão não é destruí-la. A primeira decisão é guardá-la. E para isso, existe um tipo de lugar que parece saído de um filme de ficção científica, mas que é completamente real e estrategicamente escolhido. Os grandes depósitos de aeronaves aposentadas ficam, quase sem exceção, em regiões desérticas. O maior e mais famoso deles fica no estado do Arizona, nos Estados Unidos, numa base chamada Davis Monthan, mas existem instalações semelhantes no Novo México, no sul da Califórnia e em partes do Oriente Médio e da Austrália. O motivo para essa escolha não tem nada de acidental, tem tudo a ver com física e com química. O inimigo número 1 de um avião parado não é o tempo, é a umidade. A corrosão causada pela presença constante de água no ar é capaz de degradar estruturas metálicas em questão de meses, comprometer sistemas elétricos e inutilizar componentes inteiros. Em um ambiente desértico, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% durante a maior parte do ano, esse processo é drasticamente reduzido. O solo árido também evita que a umidade suba pela parte inferior da fuselagem. E a temperatura elevada, embora pareça um problema, na verdade, ajuda a manter os fluidos internos em circulação e reduz a formação de condensação nos sistemas eletrônicos. Mas o que impressiona quem visita esses locais pela primeira vez não é o clima, é a escala. Fileiras e fileiras de aeronaves estendem-se por quilômetros em todas as direções. Aviões de diferentes gerações, de diferentes companhias, de diferentes continentes, todos alinhados com precisão militar, com as janelas seladas, os motores cobertos por tampas protetoras e os sistemas internos em estado de preservação ativa. Não é um cemitério, é um armazém a céu aberto. E essa distinção é fundamental para entender o que acontece a seguir, porque nem todo avião que está ali está morto. Alguns podem voltar a voar. Quando uma aeronave é enviada para armazenamento, ela passa por um processo chamado hibernação operacional. Técnicos especializados fazem uma varredura completa em todos os sistemas, aplicam produtos selantes nas entradas de ar,
cobrem as superfícies sensíveis com materiais protetores e instalam tampões em todos os pontos de acesso para evitar a entrada de insetos, areia e detritos. A cada 3 ou 4 meses, equipes retornam para fazer verificações periódicas, mover superfícies de controle e manter fluidos em circulação para que vedações e juntas não ressequem. Dependendo do tipo de manutenção feita e do estado geral da aeronave, algumas dessas máquinas podem ser reativadas em questão de semanas. Durante a pandemia de 2020, por exemplo, centenas de aviões foram enviados para armazenamento com a expectativa de que ficariam parados por anos. Muitos voltaram ao serviço em menos de 18 meses, quando a demanda por viagens aéreas se recuperou mais rápido do que as previsões indicavam. Isso mostra que o chamado cemitério de aviões é, na verdade, um sistema de reserva estratégica para toda a indústria da aviação global. Mas manter um avião parado tem um custo: taxa de uso do terreno, manutenção periódica, monitoramento de sistemas, logística de acesso. E quando fica claro que uma determinada aeronave não voltará mais a voar, a equação muda completamente. É nesse momento que o verdadeiro valor dessas máquinas começa a aparecer. A maioria das pessoas que vê uma imagem de um avião aposentado pensa que está olhando para uma máquina sem valor. A realidade é exatamente o oposto. Um avião comercial é, essencialmente, uma coleção de subsistemas altamente sofisticados, cada um com um valor de mercado próprio, muitas vezes muito superior ao que qualquer pessoa de fora da indústria seria capaz de imaginar. O componente mais valioso de qualquer aeronave comercial é o motor. Um motor turbofan de grande porte, do tipo utilizado em aviões de corredor duplo, pode valer entre 20 e 40 milhões de dólares quando novo. Mesmo após anos de operação, um motor em bom estado de conservação, com documentação completa e horas de vida útil remanescentes, pode ser vendido por valores entre 5 e 15 milhões de dólares no mercado de reposição. E cada avião tem pelo menos 2. Alguns têm 4. Mas os motores não são os únicos componentes com alto valor de mercado. A unidade de potência auxiliar, que é o pequeno motor situado na cauda da aeronave responsável por gerar energia elétrica e ar-condicionado quando os motores principais estão desligados, também tem valor expressivo. Os computadores de gerenciamento de voo, os sistemas de navegação inercial, os radares meteorológicos, os sistemas hidráulicos, os conjuntos de trem de pouso com seus cilindros e amortecedores de precisão, os atuadores das superfícies de controle, os geradores elétricos, os sistemas de pressurização de cabine. Cada um desses componentes tem um mercado próprio, compradores específicos e um preço estabelecido por décadas de oferta e demanda dentro da indústria aeronáutica. Existe ainda um mercado significativo para os interiores das aeronaves. Assentos de primeira classe e de classe executiva podem ser vendidos por valores entre 2.000 e 10.000 dólares por unidade, dependendo do modelo e do estado de conservação. Painéis internos, sistemas de entretenimento de bordo, compartimentos de bagagem de mão e até os tapetes com especificações aeronáuticas têm demanda consolidada em um mercado global de reutilização de componentes. O que torna esse mercado tão específico e tão valioso é um conceito chamado rastreabilidade. Na aviação comercial, uma peça não pode simplesmente ser retirada de um avião e instalada em outro. Cada componente precisa de um histórico documental completo, chamado de livro de vida da peça, que registra todas as horas de voo acumuladas, cada manutenção realizada, cada inspeção feita, os nomes dos técnicos responsáveis e os certificados emitidos pelas autoridades regulatórias competentes, como a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia. Sem esse histórico, a peça não pode ser legalmente instalada em nenhuma aeronave em operação comercial. Com ele, ela tem o mesmo valor de uma peça nova certificada. É por isso que, quando uma empresa especializada em desmontagem de aeronaves chega a um avião aposentado, a primeira etapa do trabalho não é tirar nada, é verificar os documentos. Uma equipe de especialistas em certificação percorre toda a documentação da aeronave, identifica quais componentes têm histórico completo,
quais têm lacunas e quais já esgotaram sua vida útil regulatória. Somente depois dessa auditoria inicial, começa a remoção física dos componentes. A retirada dos motores é uma operação que exige equipamentos de elevação específicos, equipes treinadas e um protocolo rigoroso para evitar qualquer dano às interfaces de conexão. Cada motor pesa entre 4 e 8 toneladas e é removido com o auxílio de suportes motorizados que controlam a descida com precisão milimétrica. Após a remoção, o motor é transportado para uma oficina especializada, onde passa por testes em bancada que verificam seu desempenho real antes de ser colocado à venda. O mesmo nível de cuidado é aplicado à remoção de cada sistema eletrônico, de cada conjunto hidráulico e de cada componente estrutural que ainda tenha vida útil certificada. Depois que todos os componentes aproveitáveis foram removidos, o que resta é a estrutura física da aeronave, a fuselagem, as asas, os estabilizadores, o trem de pouso sem os equipamentos internos, os revestimentos externos. E é nesse momento que começa a etapa mais visual e mais brutal de todo o processo. A desmontagem estrutural de um avião é um trabalho industrial de grande escala. As asas, que em um avião de corredor duplo podem ter mais de 60 metros de envergadura total, são cortadas com serras industriais e equipamentos de corte abrasivo. A fuselagem é seccionada em segmentos, geralmente começando pela cauda e avançando em direção ao cockpit. As ferramentas utilizadas incluem serras de fita industriais, cortadores de plasma, serras circulares de dente de carboneto e, em alguns casos, equipamentos de corte a jato de água para materiais compostos mais delicados. O motivo pelo qual a desmontagem precisa ser tão cuidadosa mesmo nessa fase é que os materiais que compõem um avião são extremamente valiosos como matéria-prima. A maior parte da estrutura de uma aeronave comercial moderna é feita de ligas de alumínio aeronáutico de alta resistência, que são cotadas no mercado de metais muito acima do alumínio comum devido à sua pureza e composição controlada. Mas além do alumínio, um único avião contém quantidades significativas de titânio, usado principalmente nas estruturas próximas aos motores e nos parafusos e fixadores de alta resistência, aço de alta liga nos trens de pouso e nos trilhos estruturais internos, cobre nos cabos elétricos que percorrem toda a extensão da aeronave, plásticos técnicos de engenharia nos painéis e revestimentos e materiais compósitos à base de fibra de carbono nas aeronaves mais modernas, como o Boeing 708 e o Airbus 350. Cada um desses materiais é separado com cuidado durante o processo de desmontagem, porque a mistura de metais diferentes reduz o valor de mercado da sucata. Uma tonelada de alumínio aeronáutico puro, separado corretamente, vale significativamente mais do que a mesma tonelada de material misturado com outros metais. Essa triagem meticulosa é o que transforma um processo que poderia parecer simples destruição em uma operação industrial de alta precisão, com margens de lucro calculadas por quilograma de material recuperado. Ao final do processo, quase nada de um avião aposentado vai para o lixo. Estima-se que mais de 85% da massa total de uma aeronave comercial pode ser recuperada, reutilizada ou reciclada. Peças certificadas voltam ao mercado e são instaladas em outros aviões em operação em todo o mundo. Metais viram matéria-prima para novas estruturas industriais. Componentes internos ganham novos usos. E aqui está um dos aspectos menos conhecidos desse mercado. Nem todos os aviões aposentados terminam na fundição. Alguns ganham uma segunda vida completamente inesperada. Fuselagens inteiras são convertidas em hotéis temáticos, restaurantes e até residências particulares. Na Costa Rica, um Boeing 707 foi transformado em uma suíte de hotel suspensa entre as árvores de uma floresta tropical. Em outros países, cabines de aviões viraram salas de treinamento de emergência para equipes de resgate ou plataformas de prática para bombeiros aprenderem a combater incêndios em aeronaves. Companhias aéreas utilizam fuselagens descartadas como simuladores de evacuação, onde comissários de bordo praticam procedimentos de emergência em condições realistas. Museus de aviação recebem aeronaves completas preservadas para exposição permanente.
E no mercado de decoração industrial, peças individuais de aviões aposentados, como as pequenas janelas ovais, os assentos de couro de primeira classe, os manches e os painéis de instrumentos, são vendidas como objetos de design por valores surpreendentes. Tudo isso compõe o que a indústria chama de economia circular na aviação, um sistema no qual o valor de uma aeronave não termina quando ela deixa de voar, mas se transforma e continua circulando em diferentes formas, em diferentes mercados, em diferentes partes do mundo. Um avião pode voar por 30 anos. Pode transportar milhões de pessoas. Pode cruzar o Atlântico e o Pacífico centenas de vezes. Mas a sua história não termina quando ele pousa pela última vez. Ela continua nas peças que voltam a operar em outras aeronaves, nos metais que se transformam em novas estruturas e nas fuselagens que renascem com funções que seus projetistas jamais imaginaram. Para a indústria da aviação, o fim de um avião é, sempre, o começo de outra coisa. Se você gosta de descobrir como funcionam as maiores máquinas do mundo, no próximo vídeo vamos mostrar o que acontece quando um avião enfrenta condições extremas no ar e como os sistemas de engenharia dessas aeronaves são projetados para sobreviver ao limite do impossível.